Instituto Feira Preta apresenta a Pílula de Cultura, ano 4. África e Brasil. A discussão de hoje na Pílula de Cultura é sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento desses dois países e deste universo afrodescendente. Tá com sede de cultura? Tome essa pílula. Então, antes de ir para a África, eu acabei indo para a Guiné em 2000. Eu me formei em musicoterapia e desenvolvi um trabalho humanitário que íamos para diversas entidades, para portadores de deficiência, geriatria, população de rua. Então a gente desenvolveu uma técnica que emprestava os instrumentos para as pessoas e colocava todo mundo para dançar, numa dinâmica lúdica, né? E sendo o tambor o grande mediador de tudo isso. Proposta de trazer um pouquinho uma reflexão em torno da relação entre África e Brasil, a questão da diversidade, desenvolvimento e sustentabilidade. Então esse é o tema que nós temos. A Casa das Áfricas é um programa da Associação Bem Comum. É um programa que visa ações na África e no Brasil, através principalmente do trabalho de pesquisa. Os pesquisadores ligados à Casa das Áfricas, na sua grande maioria, têm trabalho de campo no continente africano. São de várias áreas do conhecimento, como artes, antropologia, sociologia e história. A Casa das Áfricas, ela inicia os seus trabalhos em 2003, através da iniciativa de 4 pesquisadores, e hoje se torna, ao longo desses anos, tem crescido muito, se tornou uma referência dentro dos estudos africanos no Brasil. E a Casa das Áfricas hoje, como principal atuação, tem a formação e a formação continuada de professores. Nossas atividades estão em torno dessa atividade, conhecer mais a África a partir de cursos, exposições, de objetos de arte, desfile de moda. E a gente tem um projeto que chama África nas Escolas. A convite das escolas, a gente pode oferecer cursos, desfile de moda, exposições e participar da formação de professores. Outro projeto também, temos conhecer um país africano, que coincide geralmente com a independência de um dos países africanos. E a gente discute efetivamente os problemas relacionados com o país desde a independência até hoje. É tudo que diz respeito ao desenvolvimento, à cultura, à política africana é nosso interesse. O Gambu Dance nasceu nas Minas de Ouro da África do Sul, finalzinho do século XIX. E a história é um pouquinho, é mais ou menos assim.
os africanos que trabalhavam lá nas minas viviam numa situação muito precária, né, de trabalho. Eles eram proibidos de falar pelos donos das minas porque os donos tinham medo de acontecer algum tipo de rebelião e até mesmo como os donos das minas não conheciam as línguas deles, não sabiam o que eles estavam falando, então é melhor proibir para não ter nenhum tipo de problema. E para se comunicar lá dentro das minas, eles começaram a usar, né, as botas, galochas, as correntes que eles usavam para carregar as máquinas, eram usadas como os guizos, e eles começaram a se comunicar ali naquela escuridão, a partir de sons e batidas. O Centro Cultural ele tem como missão fortalecer esse intercâmbio e mostrar uma África para o Brasil que o Brasil não conhece e que ela não reconhece, tá? Então, o nosso espaço, a gente tem biblioteca, tem uma exposição com obras do século XIV, inclusive, que são abertas para os alunos. Convidamos todos vocês. Minha grande questão aqui, talvez eu tenha vindo aqui porque eu hoje sou casada com um africano, que eu estava discutindo com o Basílio. E todo dia eu aprendo alguma coisa. E aí, quando eu cheguei no Centro Cultural, eu conversando com o professor Casadi, Mukuná, que é diretor da Universidade OIO, ele me disse assim, quando eu cheguei na Bahia, a primeira coisa que eu vi, quando eu vi as meninas de Jidá tocando tambor, eu disse, na África as mulheres não tocam tambor, porque elas são delicadas, só em rituais. Eu falei, pá, tem alguma coisa errada. Então, o que é que efetivamente veio da África? O que é que foi reciclado? E o que é que efetivamente nós ainda não assumimos que foi nós que criamos? Que também isso faz com que trabalhe com a autoestima do afrodescendente. Ele também criou. Ele não só trouxe, mas ele copiou. Então, nós temos que nos apropriar. Então, é dessa forma que o Centro Cultural vem trabalhando, tá? Facetando realmente o que é africano, o que é afrodescendente que foi trazido e o que é afro-brasileiro, que nós temos que valorizar. Esse é o nosso trabalho. A palavra é com você. Boa tarde. Eu faço parte de um coletivo que se chama Tais a Ver. O Tais a Ver, a história do Tais a Ver, eu acho que conta um pouco sobre o que ele é, né? Na verdade, é um grupo de pessoas que foi para a África, que viveu em alguns países africanos, e aí, quando voltou ao Brasil, a gente se juntou porque todos tinham em comum essa vontade de conseguir fortalecer, promover esse intercâmbio entre África e Brasil, né? Na verdade, por trás de tudo isso, o que tinha? A gente percebeu, vivendo lá, morando lá, que tinha uma produção cultural, especialmente, enorme, e que aqui a gente conhecia muito pouco, e que ainda tinha muito a ser mostrado, explorado, e que a gente enfim, acreditava que a gente tinha que criar pontes e laços mais fortes e duradouros em função do que está acontecendo hoje no continente africano.
jeito do mundo que está é muito triste. Você só vê guerra, problema nas famílias. É muito triste. Nosso mundo está caminhando pela beleléu. Se nós mesmos não se amamos, tem que ter o amor. Nós não estamos se amando como que poderia ser. Então, só nós responsáveis na nossa terra que o Deus deu para nós. Vamos ter consciência para as coisas caminhar bem. Então, essa música, esse é o título dessa música. Alegria na alegria. Kembo na kembo, esembo nesembo. Dialeto Kikongo. Kembo na kembo, unana lola. Kembo na kembo, unana lola. Banjelu bako yembela Yesu. Kembo, hallelujah. Kembo na kembo, unana lola. Kembo na kembo, unana lola. Banjelu bako yembela Yesu. Kembo na kembo, hallelujah. Kembo na kembo, unana lola. Kembo na kembo, unana lola. Banjelu bako yembela Yesu. Kembo na kembo, hallelujah. Esta foi a primeira pílula de 2011. Quer saber da próxima? Acesse o site feirapreta.com.br.